sobre as 5 emoções que nos comandam. Olha que interessante. 5 emoções que nos comandam. Tem um filme que é lindo sobre isso. Ele se chama Divertidamente. E esse filme, ele fala muito sobre essas emoções. E nessa onda de calor, todo mundo começou a ficar até um pouco mais irritado, mais nervoso. E esse é uma das emoções que tendem a comandar a nossa vida. E é tão interessante porque a irritação, ela precede a raiva, a cólera. Porque a irritação é aquele momento que a gente está... tô irritado, tô incomodado, então as pessoas vêm falar com a gente não quer muito assunto, não quer muito papo, porque no fundo a gente não tá bem. E aí é tão interessante que eu escuto muitas pessoas falarem assim: mas se a pessoa vive de mal com a vida, a pessoa vive literalmente enfesada, a gente tem que estar ali perto ou nós temos que nos afastar? É lógico que ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa irritada o tempo todo. Mas e se essa pessoa for seu pai? Vai se afastar? E se essa pessoa for sua mãe? Você vai se afastar? E se essa pessoa for sua irmã? Você pode se afastar dela? E se essa pessoa, vamos deixar um pouquinho mais preocupante, se essa pessoa for seu filho? Você vai simplesmente se afastar dessa pessoa? E se essa pessoa for você? E se você anda tão irritado que você acaba afastando quem você ama? A irritação é uma das 5 emoções básicas de todo ser humano. E sim, ela começa lá na criança. Na criança que não conseguiu expressar a raiva, que ela tinha que controlar as emoções, os sentimentos dela, porque se ela ficasse com raiva, se ela ficasse irritada, alguém maior que ela causava dor nela. E aí vamos pensar, se tem alguém maior que eu estou irritada e aí eu falo, e alguém maior que eu vem e diz pra mim assim: segura essa raiva, onde já se viu? Tá pensando que é quem pra falar comigo assim? A minha criança, ela engole essa raiva. E quando ela se torna maior, ela não quer levar desaforo para fora. Então, a melhor forma de conter a irritação é acolher a memória lá da nossa criança, abraçar ela com amor, pôr ela no nosso colo e dizer para ela o que tá te deixando assim. Ou seja, acolher o sentimento dela. Porque é isso que devemos fazer com os nossos filhos. Então, a gente tem que entender esses sentimentos. Porque não é explodir. Não é fazer o que fizeram lá atrás. Não é porque lá atrás muitas vezes fomos humilhados que agora temos que humilhar. Porque muitas dessas pessoas que machucam o outro por se acharem maiores, é porque tiveram que engolir muitas memórias de raiva. E aí a gente vai para a segunda emoção. A segunda emoção é a tristeza. Vocês já perceberam que a gente não sabe lidar com a tristeza? Sim, nós não
sabemos lidar com a tristeza. Quando tem alguém do nosso lado, então, e essa pessoa começa a chorar, a gente fica desesperado. A gente já quer abraçar, já quer acolher, já quer falar, engole esse choro, ou já quer fazer alguma coisa que deixe a pessoa feliz. E não é assim. Quando a tristeza chega, ela quer nos ensinar que algo não está bem. E ela sempre vem junto com o medo de perder algo. Ou o medo de perder quem amamos. Ou o medo de perder a saúde. Ou o medo de perder a nossa liberdade. Então, se a tristeza surge, eu preciso conversar com a minha alma. O que estou com receio? O que estou com medo de perder? E por que a gente não sabe lidar com a tristeza? Porque lá na nossa infância, essa emoção primária também tivemos que engolir. Da mesma forma que a raiva a gente não podia mostrar, a tristeza também não. Lembra? Engole esse choro. Homem não chora. Você tem que ser forte. E às vezes até mesmo no luto, as pessoas nos abraçam e falam: seja forte por causa da sua mãe, seja forte por causa do seu pai, seja forte por causa do seu filho. E não, gente, a tristeza é uma emoção básica. Então, quando ela chega, eu preciso olhar para ela, eu preciso abraçar ela e acolher ela no nosso coração. Porque se a partir do momento em que eu vou trabalhando devagar com as minhas dores, vou acolhendo a minha tristeza, eu não deixo ela se acumular. Porque se ela se acumula, ela pode gerar uma depressão. Eu nunca esqueço que eu tive uma paciente que chegou num processo depressivo muito grande. E ela teve a depressão depois que perdeu o poodle. E aí vocês podem pensar, como assim, Ana? A pessoa perde um cachorro e fica depressiva? Sim, mas não foi o poodle. Foi o abandono do pai quando ela era mais nova. Foi a morte da mãe quando ela tinha 17 anos. Foi vários relacionamentos. Foi o marido que abandonou ela. Foi o filho, que ela só tinha um filho, que casou e foi morar fora. E aí, quando o poodle morre, ela cai. Porque ela vem guardando e tendo que ser forte em várias memórias de dor. Então, sim, a tristeza também é um sentimento básico. E se eu olho para ela, eu aprendo com ela como eu aprendo com a raiva. E aí, vem um terceiro sentimento básico que precisamos acolher. Então, olha lá, a raiva, a tristeza e nós falamos bastante do medo. Quando temos medo, e o medo começa lá na nossa infância, ou por uma mãe super protetora, que teve receio de nos perder, ou porque perdeu alguém e não quer nos perder de jeito nenhum, então nos super protege. E aí ela fica colocando medo em tudo que a gente faz, ou porque vivenciamos um trauma, dor. Por exemplo, eu me afundei numa água, eu quase fui assaltada, eu vi a minha família, né, sofrer um acidente, e aí o medo fica dentro de mim. E esse medo, às vezes, é tão grande que eu acabo prendendo e esmagando quem está no meu redor. Porque daí eu tenho tanto receio de perder essa pessoa que eu acabo abraçando ela e sufocando ela na minha insegurança.
O medo, ele é uma emoção básica que eu preciso sentir, porque se eu não tivesse medo, eu faria besteira. Mas viver no medo causa muita dor. E essas emoções, elas caminham todas juntas, né? Porque daí vem o medo, vem a irritação, vem a tristeza. E aí a gente olha para a alegria. Mas antes da gente olhar para a alegria, deixa eu falar como se trabalhar o medo. Trabalhando as inseguranças da criança. Olhe para a sua criança e veja quem colocou em você tantas inseguranças. Em que momento você se sentiu tão insegura? Porque daí é a hora de você chegar para essa criança e dizer para ela: não tem homem do saco. Se você simplesmente sair na rua, nada vai te acontecer. Se você for para a vida, ninguém vai te roubar e você não vai morrer. Você cresceu e nós podemos dar conta de viver o presente. E nesses processos vem a alegria. Então você vê, a criança sentiu medo, esse medo ficou reprimido. E até alguns adultos colocaram mais medo. Por receio, colocaram mais medo na criança. A criança sentiu tristeza e teve que guardar esse sentimento. A criança teve raiva e não podia demonstrar a raiva. E aí vem a alegria. E você percebeu que quando a gente era criança e a gente chegava em casa eufórico, as pessoas falavam: ri baixo, menos. E tem pessoas que até hoje riem com a mão na boca, riem embaixo. Ontem eu fui almoçar e foi tão bonito que uma senhora deu uma gargalhada. E aí eu olhei e tava todo mundo olhando para ela, tipo, achando um absurdo aquela mulher rindo. Então talvez a alegria incomode igual a tristeza. E a gente nem sabe trabalhar tanto quando a gente está muito alegre. Quando a gente está muito feliz, está muito eufórico, a gente já fica com receio de que alguma coisa pode vir a acontecer. E aí vem o último sentimento. Que quando a gente trabalha com as crianças, a gente fala que é o nojinho. Mas como essa live é para adultos, vamos falar qual é essa emoção logo de cara? Ela se chama eco. E aqui tá a nossa dor. Porque a gente vai aprendendo a lidar com todas essas emoções de forma errada e construindo a nossa alma cheia de ego. Aonde eu não posso chorar, aonde eu não posso ter raiva, aonde eu não posso viver triste, aonde eu não posso expressar que eu estou tão feliz. E aí, quando eu estou num relacionamento e estou vivendo num conflito, eu não quero falar para o outro que eu estou com raiva, que eu tenho medo, porque eu não posso me diminuir. Porque eu tenho que ser aquela pessoa que não posso errar. Medo é para os fracos, chorar é para os fracos. Ser alegre o tempo todo não existe. E aí eu deixo de expressar as minhas emoções porque eu tenho que mostrar uma perfeição. Mas chega um momento que isso explode.
E aí gera as doenças. E aí gera as dores. Às vezes é necessário a gente cair na cama para ter coragem de pedir um colo. A melhor forma que existe de trabalhar isso é nesse momento olharmos para as nossas feridas. E se ver que dentro de mim existe muita tristeza, o que é normal nesse mundo? Porque eu não vou viver feliz o tempo todo com tantas pessoas sofrendo. Olhar para os meus momentos de alegria e viver intensamente esses momentos, sabendo que sim, eles vão terminar, mas enquanto eu estiver vivendo eles, eu vou aproveitar eles o máximo. Quando eu me sentir irritada, chegar, olhar para a minha irritação e, se for necessário, ver quem eu causei dor, porque às vezes causamos dor nas pessoas que estão ao nosso lado, porque estamos irritados, e aí sim o ego pedir desculpa. Olhar para os nossos medos e dia após dia trabalharmos as nossas inseguranças, sabendo que a minha tendência a crescer é evoluir, é vencer, porque eu sou filha do Divino Criador. E sim, a partir do momento em que eu vou saindo do meu ego e percebendo que eu sou humana, e como humana eu posso errar, e apenas os que reconhecem o erro conseguem evoluir através do autoconhecimento, entrando em conexão com o Divino Criador, me perdoando, me amando, trabalhando com todas as emoções e assim evoluindo em paz e saúde.